Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Jesus em toda a Bíblia. E conosco, mais um dia, está o nosso pastor Luiz Carlos. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, pastor Lourenço, nossos irmãos, ouvintes, amigos, telespectadores, a paz do Senhor. Pastor, nós vamos lembrar um pouco que nós estamos tratando da vida de José. E a palavra do Senhor nos diz, pastor, que José, então, estando ele governador do Egito, estando ele com o nome Zafenate-Paneia, que foi profeticamente o nome dado a ele, foram as abordagens dos últimos programas. José, então, ele está agora com o domínio, o governo do pão, do alimento. Aquilo estava à sua disposição. E a palavra nos mostra que a fome veio sobre toda a terra a ponto de atingir Canaã. Ou seja, a cidade da sua família, de onde José tinha saído, que aponta para Jesus, porque José era de lá, mas foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido, o que profeticamente apontou, assinou e nos instruiu sobre Jesus, porque Jesus é aquele que também foi gerado no meio da sua casa, no meio dos seus, veio para que eram os seus, e os seus não o reconheceram, não o quiseram, e assim o rejeitaram. E Jesus também foi vendido. Então, a prisão de José, as humilhações de José apontam para todas as humilhações e prisões sofridas por Jesus. E então, José, ele tem a sua ascensão. Como nós abordamos nos últimos programas, os nossos irmãos que estão conosco podem se lembrar, uma das coisas que nós frisamos foi que José barbeou-se. José, a sua ascensão, diante do faraó daquela época, José apareceu diferente do que era na prisão, o que aponta para a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o Jesus que foi preso, açoitado, teve as suas mãos furadas, não era o mesmo Jesus ressurreto, visualmente falando. Então, o José barbeado não era aquele prisioneiro, que sem condição de se cuidar, mas ele era alguém preparado para encontrar-se com o faraó, com o maior governo, a maior autoridade. E o Jesus ressurreto é um Jesus também que tem agora a ressurreição, a chave do inferno, tem o governo de todas as coisas na mão. E pastor, quando nós olhamos para isso, nós olhamos para esse cenário da palavra, nós vemos a similaridade, a congruência entre um personagem e a vida do Senhor Jesus. Ou seja, José apontou a todo tempo para o Senhor. E aqui, pastor, a palavra fala sobre quando os seus irmãos vão encontrar-se com José. Nós vamos entrar nesse tema hoje. Eles vão encontrar-se com José. E gostaria que o senhor fizesse um panorama desse encontro, porque tem muitas riquezas aí que a gente pode abordar. Amém. Muito bem colocado pelo pastor Lourenço. Primeiro aspecto aqui, irmãos, gostaríamos de observar foi que José é quem se deu a conhecer pelos irmãos. Os irmãos não reconheceram José. Assim como nós também temos aprendido que Jesus, após a sua ressurreição, ele não foi reconhecido, nem por Maria, mas na verdade, nem por Pedro, nem por os discípulos do caminho de Emaús. Exatamente, eles não reconheceram. E interessante essa colocação que o pastor Lourenço fez, os discípulos, exatamente no caminho de Emaús, eles só reconheceram Jesus quando no partir do pão, ou seja, quando eles sentaram à mesa com Jesus, e no partir do pão, as escamas dos olhos caíram. A mesma coisa vai acontecer aqui, José, ele se deu a conhecer pelos irmãos exatamente no momento em que eles se reuniram para ali, era um momento onde Benjamim estava presente, naquele banquete. E é interessante que eles não conheceram José, mas José os havia reconhecido. Ou seja, queridos, Jesus é aquele que nos conhece. Ele sabe da nossa história. Interessante, pastor Lourenço, que eles conversaram perante José após, eles falavam em egípcio, em árabe, crendo que José não estava, precisava do intérprete. Mas José sabia de tudo. Então, às vezes, o homem ele acha que Jesus não conhece, mas Jesus sabe de todas as coisas, não é isso? É interessante, pastor, essa abordagem do senhor. Por quê? Porque enquanto eles
conversavam na língua deles, Exatamente. José a tudo entendia, mas eles não entendiam o que José conversava. Exato. E isso aponta para o Senhor Jesus. Por quê? Porque às vezes nós, na nossa condição, pensamos em algum momento que Jesus, ele pode não estar entendendo todos os nossos sentimentos, todos os nossos assuntos, as nossas orações, mas Jesus é aquele que entende tudo, absolutamente tudo que se passa no nosso coração. E assim como José, ouvindo-os conversar, a tudo conhecia, Jesus conhece todas as nossas falas. E o maravilhoso, pastor, é que o mistério se revela quando José conversa na língua deles, para que eles entendessem a José. E Jesus faz isso conosco, não é isso? Jesus faz isso. Jesus, ele conversa com a gente na nossa língua, através dos dons espirituais, através da doutrina revelada, dos louvores, ele vai acalentando o nosso coração, respondendo ao nosso anseio, alimentando a nossa alma. Então, diante ali, eles sendo, olha, vocês vieram aqui para espiar a terra, e eles conversando aquela aflição, mas José entendendo tudo. E José não era reconhecido, porque eles olhavam para José, pastor, e viam um José grande líder. Viam um José com todos os ornamentos de um grande líder. Então é assim que a igreja fiel hoje, ela olha para o Senhor Jesus, ela vê o Senhor. Né? O Senhor é o grande líder da nossa história, o grande líder da nossa vida. É aquele que tem a condição de alimentar o nosso coração. Jesus é o pão da vida. Exatamente. É o pão vivo que desce do céu. Ele é o mistério revelado. Então, assim, ele deu-se a conhecer através quando José se revela. E Jesus se dá a conhecer hoje através do Espírito Santo que revela o Senhor ao nosso coração. Exatamente. Interessante que a aparência de José para os irmãos era de um homem egípcio, né? E aí nós vamos ver que Jesus se fez homem, né? E habitou entre nós, e foi exatamente por isso que Israel porque Israel esperava um Jesus, né, como nós conhecemos na história, um Jesus diferente, né, um Jesus com pompa, né, com status de rei. Mas é interessante porque, pastor Lourenço, a profecia apontava para a humildade de Jesus e a própria humanidade de Jesus na figura de José. Como dissemos aqui, quanto mais José descia, quanto mais ele submetia a profecia, mais ele era engrandecido diante do Pai. E é por isso que a igreja, e é por isso que nós hoje, como corpo de Cristo, temos vivido essa experiência. Quanto mais nós nos dedicamos a entender a profecia, a valorizar a profecia, mais nos vemos diante do projeto do Pai. E mais o Pai se agrada de nós, né? E foi exatamente isso que fez com que José fosse exaltado e guinado a essa posição de governador. Não foi pela vontade do homem natural, mas foi pela profecia. Foi pela profecia, exatamente. E pastor, essa abordagem, ela é 100% importante dentro do nosso contexto, que nós, como obra, esse programa Jesus em toda a Bíblia, ele não é um programa da Igreja Cristã Maranata. Mas o assunto que nós estamos tratando é um assunto da obra do Espírito. Porque a Bíblia, ela foi divinamente inspirada pelo Senhor. Não é obra, não é arquitetura da inteligência humana, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E o que o Senhor preparou para a igreja fiel não é, como nós temos aprendido, não é uma palavra da letra, mas é a palavra além da letra, é a palavra viva, a palavra revelada, como a palavra nos ensina, e nós citamos isso, pastor, nos programas anteriores. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o Espírito é a vida desta palavra, e nós precisamos, todos os dias, procurar conhecer mais os mistérios da palavra, procurar conhecer mais os segredos da palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. E eu gostaria de fazer só um breve briefing, né? Um resumozinho do que nós falamos. Por quê? Porque a palavra ela é muito nítida, pastor. Ela tem um assunto, que é Jesus.
ela tem um autor, que é Deus, e um agente revelador, que é o Espírito Santo. Muito Então, os assuntos que nós trazemos nesse programa Jesus em toda a Bíblia, mas você vai olhando, né? Nós temos os personagens bíblicos, nós temos o Doutrina, nós temos o Ministério, são programas que estão aí. Nós temos o Mais Sábios, são programas que estão na nossa grade de programação. A Trindade, programa novo também, que é um programa recente. Nós vamos começar um programa novo agora, tratando de muitos assuntos com mais irmãos nossos, que estávamos aqui um pouquinho nos bastidores, não vamos falar ainda, né? Deixa a turma ir participando. Mas o objetivo disso tudo é que você, assim como nós tenhamos uma profundidade. Nós precisamos procurar conhecer o Senhor. E quando você olha para esse texto, pastor, quando você olha para este cenário, você consegue visualizar as estratégias de Jesus para se revelar ao homem. Exatamente. José, ele começa um pouco endurecido, mas ele vai se revelando pouco a pouco, que é a ação natural. A minha e a sua alma, nós temos fome. Nós temos sede de Deus, nós temos vontade de se alimentar do pão vivo que desce do céu. Nós não temos o que fazer. A nossa alma tem sede de Deus e de um Deus vivo e tem fome do pão vivo que desce do céu. Isto é incontrolável, né, pastor? A nossa alma anela isso, anela o tempo inteiro. Então, nesse encontro glorioso, eles foram àquela terra porque sabia que lá tinha pão. E nós viemos à obra redentora de Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o pão vivo que alimenta a nossa alma. O cenário é o mesmo. Eles vieram culpados, pastor. Eles vieram culpados. Nós também somos culpados. Mas aquele que deveria nos acusar, nos perdoou. Nos absolveu. Nos absolveu. Interessante, pastor Lorenzo, que hoje nós temos vivido essa experiência, né? Nós temos visto hoje os relatos, especialmente traduzidos para nós nos cultos de escola bíblica, especialmente nos seminários, como tivemos nesses últimos fins de semana, pastores e irmãos que vêm do mundo inteiro aqui para o Manaim para testemunhar desse alimento que nós temos recebido, né? Que é de graça. De graça, que é a palavra revelada. Então, esses contínuos paralelos, eles são muito importantes, não apenas no aspecto de fazer um paralelo os personagens, no caso de José, prefigurando a figura de Jesus, mas por trás desses paralelos, nós identificarmos o profético. Então, é exatamente isso que nós temos como preocupação principal. Não apenas no aspecto histórico, no aspecto do cotidiano deles, as figuras do tempo naquela época, mas exatamente identificarmos o profético. Porque o profético é que nos faz entender cada vez mais o projeto de Deus. E foi exatamente isso que os irmãos de José, através como o senhor bem colocou, dos posicionamentos dele, embora no início ríspido, duro, e depois ele foi... Por quê? Para que eles entendessem que foi para aquele propósito que José estava ali e os irmãos também. Então, o propósito era que ele se revelasse aos irmãos, né? Inclusive que eles até, quando ele perguntou se o pai estava vivo, quando ele perguntou se tinha mais algum irmão, não, tinha um, mas morreu, né? Ele estava falando dele próprio, né? Que para eles ele já não existia, né? Mas tem o mais novo, que é Benjamim, que ficou. Então, até a proposta dele, um vai ficar e vocês só vão voltar aqui com ele, né? Então, nós vemos isso exatamente, a figura de Jesus como Salvador, a estratégia dele para atrair o pecador, não é verdade? Interessante, pastor, que às vezes pode parecer duro, mas nós que vivemos os nossos delitos e pecados, né, e nos aproximamos de Jesus, o Evangelho vem, o Evangelho da salvação. Nós não estamos falando de um cristianismo formatado por pessoas. Nós estamos falando de um Evangelho que a palavra do Senhor fala em Apocalipse, o Evangelho que o anjo carrega chama-se Evangelho Eterno. Este Evangelho anuncia-se Jesus, o eterno Salvador do homem. Nós não temos outro nome a qual devemos reverenciar. Só Jesus é o Salvador da nossa alma. E esse aspecto, pastor, é muito importante para nós, como igreja fiel. Por quê?
Porque quando eles se aproximam de José, e José aparentemente ele se apresenta duro ali, não é isso. É porque na presença de Jesus é o Senhor quem governa a nossa vida. É o Senhor quem formata os modelos. É o Senhor quem nos dá uma experiência de morte e ressurreição. O velho homem morre e nasce um novo homem através da experiência do bom encontro com Jesus. Então, mas olha, eles não estavam à vontade. Não, mas a vontade do Senhor tem que se cumprir na minha e na sua vida. E o que aconteceu nas estratégias de José em lidar com seus irmãos foi a vontade de José que governou, pastor, a jornada, governou a caminhada, governou os passos. Eles não voltaram, que a palavra não volta vazia, eles não voltaram sem alimento. Eles voltaram com alimento, mas dentro das diretrizes que José estrategicamente traçou para eles. E eu e você, pastor, nós não podemos negar isso. No dia que nós tivemos um encontro com Jesus, ele veio mudando todas as coisas na nossa jornada. Exatamente. E nós podemos ter saído de lá de um jeito, mas ao encontrarmos com ele, a partir do dia que nós nos encontramos e ele alimentou a nossa vida, as estratégias mudaram, né, pastor? Exatamente. Interessante que não houve barreiras na comunicação, né? Embora eles ali, o trato deles, entre eles, né, falando, quando ele se revelou, eles estavam falando ali na língua deles, mas José estava entendendo tudo. E foi exatamente em função do diálogo, tá vendo? Olha, o que fizemos, olha aí hoje, o que está acontecendo, lembra do sonho? Né? Então nós vamos ver aqui que após o arrependimento veio o perdão, né? Quando ele ali então agora se revelou aos seus irmãos, e interessante que o momento da revelação, José se mostra emocionado. E aí é interessante, né? Porque a palavra diz assim, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E houve uma festa, de fato, né? Houve. Porque ele chorou. Houve um jantar. Houve um jantar, exatamente. É uma festa, né? É o banquete da salvação. Interessante que José, movido ali por um profundo amor, ele não conseguiu conter. E ele se revelou. E assim nós vemos também, foi comigo, talvez com você que nos assiste, foi com o pastor Lourenço, naquele momento em que o Senhor, ele se revela a nós. É um momento tão sublime, né? Que nós não conseguimos conter a emoção. E foi o que aconteceu ali, né? E tem um mistério, pastor, que nós vamos já deixar engatilhado para o próximo programa, que é a presença de Benjamim. Exatamente, o mais novo. O Benjamim, o mais moço. Então, assim, essa experiência, esse encontro, pastor, esse bom encontro, essa experiência de entendimento de quem era aquele que os estava conduzindo. Exato. Quem era aquele? Porque num primeiro momento, quando nós pensamos em Jesus e vemos a sua santidade, a sua nobreza, quão grande, quão perfeito, quão maravilhoso Jesus é, nós pensamos, esse Jesus não pode nos aceitar sendo eu como sou, sendo nós como somos. Mas, na verdade, o que Jesus mais quer é trazer-nos de fora para dentro do seu ambiente. É trazer-nos para estarmos diante dele, na mesa, assentados com ele. Então, os irmãos José entenderam isso. Eles entenderam quando José os trouxe de fora, todas as estratégias, copo de prata, o dinheiro que voltou, o irmão que fica, todas as estratégias proféticas, a redenção. Olha, o acusador foi perdoado, mas tinha um objetivo. O objetivo era trazer o mais novo. O objetivo era liberar o perdão. E essa é a experiência da Igreja Fiel com o Senhor Jesus. Nós temos sido perdoados pelo Senhor no banquete da revelação, como bem colocado pelo Senhor. O banquete da revelação é o que perdoa a nossa vida. Exatamente. Amém, pastor? Amém. Vamos parar por hoje? Isso, vamos deixar para uma próxima etapa. Nós vamos estar entrando com mais propriedade nesse momento, que embora trouxesse pavor, medo, porque eles estavam diante daqueles cuja estava morto, mas na verdade ele estava vivo.
E agora, né? O que vai ser de nós? Mas a figura de Jesus, na figura de José, aquele que amou e que perdoou e que pôde novamente reunir com toda a sua família, inclusive com o pai. Portanto, meu querido, continue conosco. Até o próximo programa. Pastor Lourenço, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Luiz, a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor.